Jackson, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para ti, tá? Certo. Para Manda a começar, bomba da tu, pergunta. Pode recentemente, jogar aí. recentemente, o pau vai quebrar aqui nessa live, tá? Recentemente, tu comprou um livro chamado Você Nasceu Rico, certo? Do Bob Sim. Proctor. O Bob Proctor, ele é uma referência quando se fala de leis do universo, de poder da mente, etc, tá? Lei da Uhum. atração. E eu fico pensando, né, aquele cara que às vezes não tem toda essa condição, né, de, sei lá, tem uma condição mais limitada. Às vezes o cara ganha um salário, enfim, tem uma vida mais limitada. E ele passa por essa banca e ele vê o título, né? Você nasceu rico. E eu acredito que na maioria das pessoas, o que se passa na cabeça delas? Isso aqui é mais um livro idiota de autoajuda. Só que pode ser que ali naquele livro, primeiro, eu acredito que ele não entendeu o título. Ele não sabe o que é que tem dentro daquele livro. E talvez o que tem naquele livro é o que pode libertar ele. Então eu queria que tu falasse o que é que significa você nasceu rico. Tu leu o livro, né? Tu teve vários insights a partir dele. Eu queria que Uhum. tu jogasse essa visão, compartilhasse essa visão, né? Pode ser que a pessoa veja esse título e ela se interesse por ele, entendeu? O que é você nasceu Certo. rico? Como é que funciona isso? Você nasceu rico. Por quê? Por que que você nasceu rico, né? Porque nós temos, desde o nosso nascimento, uma ferramenta muito poderosa dentro da nossa mente, da nossa cabeça, certo? Que é a nossa mente. A única coisa que você precisa, certo? Para construir qualquer coisa que você precisa, qualquer alvo que você tenha, tudo que você quiser materializar na sua vida, você pode através do seu pensamento, certo? O Bob Proctor ele explica que se você conseguir ver na sua mente, você consegue segurar nas suas mãos, certo? Então, é mais ou menos nessa linha. E eu acredito que o que a gente vai falar aqui ao longo das outras perguntas, né, e ao longo da live, vai aprofundar mais essa questão que tem nesse livro aí, que é o poder da mente. Mentalizo, logo governo, né? Então, Pronto. A se gente quiser eu aprofundo acaba mais, né? entrando. Não, tudo bem. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque a gente beira, né, uma autossugestão. Entendeu? Eu acho interessante que as pessoas, elas consomem todo tipo de conteúdo, né? Tipo assim, até conteúdo que não agrega absolutamente nada a ela, né? Como noticiário, discussões políticas, entre outras trivialidades. Eu fico assim me perguntando, né? Eu quero que tu compartilhe com as pessoas como é que a pessoa pode utilizar a autossugestão para que ela possa ter mais energia para poder ir em busca dos objetivos dela. Entendeu? Certo. Queria que tu falasse um pouco dessa história, né, de a afirmação, isso funciona mesmo? Como é que isso funciona dentro da nossa cabeça? Como é que isso pode produzir mais energia, tá entendendo? Para que você possa alcançar os seus objetivos. Certo. A nossa mente, ela funciona, eu vou fazer uma analogia com um avião, certo? Um Boeing. É. Suponha que o Boeing sai daqui do Brasil em direção ao Japão. O piloto do avião vai lá, decola o avião e programa o piloto automático para o avião chegar até o Japão, certo? No meio do caminho, se uma rajada de vento desviar a rota do avião, o piloto automático vai colocar ele diretamente naquela rota, certo? Da mesma forma, a nossa mente, ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. Essa questão da autossugestão vai ser as ferramentas que nós vamos utilizar para colocar informação da nossa mente consciente para a nossa mente subconsciente, que funciona exatamente como ajustar a rota do piloto automático da nossa vida, certo? Uhum. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas programaram a mente dela subconsciente com exatamente tudo que chega sem intencionalidade. Foi tudo programado ao acaso, através dos Uhum. programas que ela assistiu, através dos filmes que ela assistiu, e ela não está usando o poder que ela tem. Na verdade, ela está deixando a vida levar, né? Eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês. Não sei se dá para ver aí, mas aqui é a nossa mente, certo? E ela se divide em mente consciente e mente
subconsciente. O que tem na mente subconsciente, certo? A mente subconsciente, ela aceita tudo que chega, certo? Então, ela vem sendo programada ao longo dos nossos anos sem a gente decidir o que é que a gente está colocando dentro dela. Já a mente consciente, você alimenta ela através da educação, né, do intelecto. E o que a gente tem aqui a mente é que é o corpo, certo? Através do nosso corpo, nós tomamos ações. E depois das nossas ações, nós temos resultados. Mas tudo depende do que tem na nossa mente subconsciente. Por isso, ser tão importante nós usarmos a autossugestão, as afirmações, certo? Mas tem a forma correta de fazer isso, não é de qualquer jeito. O pensamento, a afirmação positiva por si só não serve para nada. Ela tem que vir acompanhada de ação. Né? Exatamente. E aí, eu posso fazer pergunta também? Ou... Não, fique à vontade, o entrevistado aqui é você, mas se você quiser... Não, então vamos lá. Mais na frente eu jogo umas perguntas também. Pegando essa linha aí, né, da autossugestão, o livro lá do Bob Proctor, né, que fala, você nasceu rico, e realmente, de certa maneira, todo mundo nasceu rico, você só precisa pegar, materializar essa riqueza, né, que todos nós temos, né, tudo é nosso, né, tudo está lá disponível. Exatamente. Só que, quando a gente começa a falar dessa questão do inconsciente, do consciente, embora você não pratique a autossugestão, você é sugestionado todos os dias para alguma coisa. Tá entendendo? E quando você fala na formação do indivíduo, você está lá como criança, a primeira influência que você tem é os seus pais, e geralmente os seus pais, eles também, assim, foram criados com crenças limitantes. E essas crenças limitantes acabam passando para você. Se eu fazer uma pergunta de forma geral para as pessoas, você acredita que você consegue Deixa eu só interromper aqui interromper um segundo. Já que está falando de crença limitante, a minha primeira pergunta era exatamente essa. O que é uma crença limitante e como ela atrapalha no processo de mentalização? Né? Então pronto. Então automaticamente entrou aqui no assunto, né? Eu captei aí o teu pensamento. Então, o que é que acontece? Foram colocadas crenças limitantes na gente, na escola, na igreja, pelos próprios pais, pela mídia, por um monte de lugar, certo? Você entra na escola para você ser um empregado a vida inteira. Isso é a forma como eles colocam na sua cabeça. Para você ser um empregado, se você for para a igreja, de forma geral, né, é para você ficar submisso a um líder religioso, acaba te distanciando de Deus. O que eu quero chegar é o seguinte, né? Como é que a pessoa pode fazer para se romper dessas crenças limitantes, já que ela automaticamente ela é sugestionada o tempo inteiro com diversas crenças? Como é que ela pode aplicar a autossugestão para romper essas barreiras, para romper esses limites e pensar de forma diferente? Eu estava até raciocinando um exemplo aqui, que foi a hora da interrupção. Se eu, assim, falar de forma geral para as pessoas, você consegue R$1 milhão em um ano? A maioria das pessoas, elas vão dizer que não conseguem, ou então é um valor absurdo. Nem todo mundo considera que vai chegar a 1 milhão, quanto mais ao bilhão. Então, se as pessoas nem sequer acreditam nessa possibilidade, como é que elas vão alcançar 1 milhão, 1 bilhão e etc. Então, a pergunta é, como é que faz para romper essas crenças limitantes que o ambiente dela está formado por isso, desde pais, igreja, escola, universidade e tudo. Como é que ela faz para romper com tudo isso? Certo. Eu vou seguir o raciocínio aqui da questão da imaginação. Como que a gente vai usar a nossa imaginação, que é o nosso poder, né? Foco do livro do Bob Proctor, para romper com essas crenças limitantes. Para falar sobre isso, eu vou ter que dividir a imaginação em dois tipos. Nós temos a imaginação sintética e a imaginação criativa, certo? A imaginação sintética é aquela que a gente, através de rearranjos de ideias e de conceitos, nós conseguimos criar um plano, traçar um plano para executar um determinado alvo, um determinado objetivo, certo? Já a imaginação criativa é a imaginação que te conecta com a mente infinita. Ela conecta a tua mente finita com a mente infinita, certo? E a imaginação criativa, certo? Na imaginação criativa, você não precisa se preocupar com como você vai obter tal coisa.
Se o objetivo for R$1 milhão no ano, você não precisa se preocupar com como. Você vai usar o poder da sua imaginação criativa e eu vou falar os passos aqui, e você vai conseguir exatamente obter essa questão aí. Só um parênteses aqui com questão às crenças limitantes, certo? Uma forma também de você escapar das crenças limitantes é reprogramando a sua mente subconsciente, porque essas crenças limitantes estão instaladas na mente subconsciente. E para você saber quais são as suas crenças limitantes, você vai precisar de um processo de autoconhecimento. Também é importante, certo? Então, quando você usa a imaginação criativa, certo? Você vai usar a sua mente para se magnetizar com os pensamentos dominantes. E dessa forma você vai atrair forças, pessoas e circunstâncias que se harmonizam com seus pensamentos dominantes. Então tudo começa na mente, certo? Você vai ter que romper as crenças limitantes. Você não pode pensar nas coisas que vão te limitar. Até porque crenças limitantes são as coisas que você pensa ser verdadeira. E se você pensa que essas coisas são verdadeiras, para você essas coisas serão verdadeiras. Então, se eu acredito que eu não posso conseguir R$1 milhão em um ano, você está certo, você não pode conseguir R$1 milhão em um ano. Então, o primeiro passo é romper com essas crenças limitantes e usar o poder da imaginação criativa, certo? O que é que você diria com relação a isso? Eu gosto de pensar da seguinte maneira, né? Eu coloquei aqui a seguinte reflexão. Você dá conta de fazer R$1 milhão em um ano? Essa é a pergunta, certo? Certo. Eu gosto de pensar, eu gosto de me transportar, na verdade, lá para daqui a um ano. E eu gosto de pensar, como é que o David, ele está pensando daqui a um ano? Como é que ele é? Com quem é que ele está andando? Quais são os ambientes que ele está andando? Entendeu? O que é que ele aprendeu? E tudo isso. A partir do momento, o que é que ele fez, né, daqui a um ano? Eu sei que o David, daqui a um ano, ele está lá com R$1 milhão na conta dele. Eu me conecto com esse David do futuro, pego o que foi que ele fez até lá, o que é que ele aprendeu, como é que ele se capacitou, o que é que ele fez até chegar a esse R$1 milhão, e vou voltando. Até para agora. Se eu sei que daqui a um ano eu fiz cursos, eu conheci pessoas, eu me conectei com pessoas que me ajudaram a alcançar esse R$1 milhão, eu trabalhei muito, eu estudei muito, é só fazer. Entendeu? Mas primeiro, eu tenho que acreditar que aquilo ali é possível. Se eu não acreditar que aquilo é possível, não tem. Né? O Henry Ford até fala, aquilo que você acredita que é possível e que aquilo que você acredita que é impossível, nos dois casos você está certo. Exatamente. Entendeu? A verdade é aquilo que você acredita. Não interessa o que você acredita. Se você acredita que é verdade, você vai se moldar conforme aquilo. Às vezes as pessoas elas entram num fluxo de depressão e elas ficam reforçando. Às vezes até a pessoa que deveria ajudar ela fica reforçando esse tipo de ideia. Você precisa de terapia. Você precisa continuar nesse programa aqui de recuperação, e você vai incorporando essa ideia. Eu preciso de recuperação, eu estou doente, enfim. Você passar a mudar essa mentalidade. Eu estou bem. E a partir do momento que você se encarar e se olhar no espelho, eu estou bem, as coisas começam a mudar. Você começa a elevar a sua vibração, a sua energia. Energia e vibração é um assunto que, para a maioria das pessoas, é um tema estranho. Né? Só que, ao longo da sua vida, você vai percebendo. Tem pessoas que você se conecta e, tipo assim, baixa a sua energia. A pessoa, ela tá reclamando, ela tá cheia de problema, e ela não encontra solução, ela quer simplesmente reclamar. Isso suga a tua energia. Tu conversa com uma pessoa dessa, a menos que tu esteja na mesma frequência, né? Se estiver na minha frequência, aí tá tudo bem, vocês vão ficar fazendo rodízio de quem reclama primeiro.